Vamos agora à parte final do artigo. Aqui ele aperfeiçoa a sua definição, considerando o caso de crenças confiáveis como derrotadores, defeaters. Vejamos isso. Imagine que os pais de Jones tenham fabricado a história de que parte das memórias da infância de Jones eram falsas. Elas eram pseudo-memórias. Embora ele creia nos seus pais, ele persiste em crer nessas memórias. São elas justificadas? Intuitivamente, não devem ser justificadas. Mas como elas resultam de uma memória genuína e percepção original, em um processo confiável e adequado, a nossa teoria diz que elas são justificadas, embora, na verdade, não sejam. Nós precisamos revisar a teoria, então, para acomodar casos como esse. Uma solução seria sugerir que a confiabilidade do ancestral de uma crença não é suficiente. É preciso que esse também esteja justificado em crer que o ancestral de sua crença seja confiável. Para isso, ele substitui 6A por 7. Se a crença de S em P no tempo T é causada por um processo cognitivo confiável e S justificadamente crê em T que a sua P-crença é assim causada, então a crença de S em P em T é justificada. Mas 7 não serve como cláusula base, uma vez que contém o termo justificação no seu antecedente. Uma sugestão algo mais fraca pode ser sugerida. Eila, isso não é tão importante. 8. Se a crença de S em P em T é causada por um processo cognitivo confiável e S crê em T, a sua P-crença é assim causada, então a crença de S em P em T é justificada. Mas isso também não funciona, pois Jones pode acreditar que as suas crenças de memória são confiavelmente causadas, apesar de todo o confiável testemunho de seus pais. Depois de toda essa enrolação, agora ele vai chegar mais perto da definição final. Outro problema com 9 é que ela sugere, então, algo mais forte do que 8 e formalmente mais admissível do que 7. 9. Se a crença de S em P é causada por um processo cognitivo confiável e S acredita em T que a sua P-crença é assim causada e essa metacrença é causada por um processo cognitivo confiável, 7 não serve como cláusula base, uma vez que contém o termo justificação em seu antecedente. Mas Goldman também faz objeções a 9. A primeira é de que 9 exclui criaturas não reflexivas, como crianças e animais, de possuírem crenças justificadas. Outra é que não há segurança de que a metacrença seja correta. Diante disso, Goldman resolve rever o caso de Jones. Jones tem fortes evidências contra certas crenças que tem de seu passado. Ele não usa essas evidências, mas se as usasse adequadamente, ele pararia de acreditar nessas coisas, seguindo um processo confiável. Assim, Jones falhou em seguir o mais apropriado processo. Qual é a conclusão? O estado justificacional de uma crença não é apenas função de processos cognitivos realmente empregados em produzi-la, mas função de processos que poderiam e deveriam ser empregados. Diante disso, Goldman sugere uma versão surpreendentemente revisada do seu insight inicial. Aqui está, 10. Se a crença de S em P em T, essa aqui é mais importante de tudo que foi apresentado. Se a crença de S em P no momento T resulta de um processo cognitivo confiável e não há nenhum outro processo confiável ou condicionalmente confiável disponível para S, available para S, que, se tivesse sido usado por S em adição ao processo atualmente usado, resultaria em S não acreditar em P em T, então a crença de S em P em T seria justificada. Ou seja, o processo cognitivo confiável usado não pode ser minado ou subvertido, undermined, por outro processo mais confiável, mesmo que S não tenha consciência desse outro processo. Ele não será, em terceira pessoa, justificado.
porque em terceira pessoa, a outra pessoa, a terceira pessoa, deve saber desse outro processo, digamos os pais de Jones. Goldman vê vários problemas nessa proposta. Um problema técnico. Não se pode utilizar um processo formador de crenças adicional junto com outro se o primeiro resulta em um estado de crença diverso, pois nesse caso não se estaria utilizando o primeiro processo. A formulação é assim imperfeita. 2. Um segundo problema concerne a noção de um processo de formação de crença disponível, available. Qual o processo disponível em épocas pré-científicas? Não é o processo de ajuntar evidências. O que temos em mente é algo como o chamar a mente de evidências, o acesso a implicações de novas evidências. Com isso, ele pretende ter concluído a sua explicação que ele não considera inteiramente satisfatória do que seja a crença justificada. Mas há um uso da palavra justificação ainda a ser aclarado, um uso muito questionável, diga-se de passagem. Suponha que alguém não sabe em que acreditar e pede um conselho. Alguém poderá responder que ele está justificado em crer que P. Não estamos dizendo que esse alguém tem essa justificação consigo, mas que ele poderia ou deveria ter tal justificação. Como ele até agora não crê em P, ele não tem causas, pois não há crença em P. Distinguimos então dois usos de justificado, um ex post uso ou um ex ante uso. O ex post uso aqui é quando a pessoa possui uma crença e justificação. É o que hoje chamamos de sentido doxástico de justificação, o qual foi considerado anteriormente, a causa 10. B. O ex ante uso é quando não há tal justificação ou quando a pessoa não quer tê-la. Mas aqui, independentemente do estado doxástico de S em relação a P, podemos dizer que é adequado para a pessoa acreditar ou não acreditar. Esse é o sentido proposicional da justificação, como a crença não está presente, não há um processo justificacional presente. Será que há aqui justificação? No sentido factual, claro que não. Há uma justificação possível ou que deveria ser. Agora vamos analisar o ex ante em termos de ex post. S está ex ante justificado em crer em P, em T, no caso em que o seu estado cognitivo total em T é tal que, com tal estado, ele poderia vir a acreditar em P de tal modo que a sua crença seria ex post justificada. Quer dizer, com a informação correta, ele teria a crença ex post em P. Enunciando formalmente, nós temos aqui o último ponto, 11. Pessoa S é ex ante justificada em crer em P, em T, sem somente C, há uma confiável operação de formação de crença disponível para S, que é tal que se S aplicasse essa operação ao seu estado cognitivo total em T, S acreditaria em P em T plus delta, em um delta suficientemente curto, e tal crença seria ex post justificada. Não sei se vocês entenderam. Um exemplo dado por Goldman posteriormente. Reginaldo sabe que P implica em Q. E ele sabe que, e sabe que R implica em P, e sabe que R. Claro que ele sabe que tendo R e tendo R implica P, ele tem pelo modus ponens P, ele sabe P. Mas imagine que ele fale em tirar da memória alguma dessas coisas e não percebe que pode saber que P. Ele ainda assim terá a justificação ex ante proposicional. A justificação ex post é a que interessa quando estamos interessados no analisando de uma justificação epistêmica, isto é, ligada ao conhecimento. Mas ele considera a explicação da justificabilidade ex ante pela justificabilidade ex post bastante natural. Bom, talvez seja. Reginaldo deveria ter essa justificação. Em adição, é preciso notar que, para Goldman, o confiabilismo de processo se distingue tanto do coerentismo quanto do fundacionalismo, por ser uma teoria histórica mais do que uma teoria
da presente fatia temporal. Mas não poderia existir um fundacionalismo externalista ou em parte externalista. Fundacionalismo, diz ele, é coerentismo, e coerentismo implicam que o estado justificacional é fixado por estados mentais mantidos no momento da crença. Necessariamente. Mas é a história mental da crença que fixa o seu estado justificacional. O sujeito pode não se lembrar do processo responsável pela crença e não saber da sua confiabilidade. Mas é isso que importa. Eu concordo com a última frase, mas não sei se isso destrói qualquer forma de fundacionalismo. Creio que não, e há razões para isso. Uma crença pode ser fundacional sem que o sujeito saiba como ela foi produzida. Importante é que ele a trate como fundacional. Ele também acha, quer dizer, ele a trata pelo seu comportamento, por exemplo, no caso do cão. Ele também acha que é externalismo porque, embora reconhecendo que há fatores internos ao agente, processos mentais, há fatos, os justificadores, tal como os fazedores de verdade, que são externos ao agente, assim como os valores de verdade em geral. Como que são externos, eu não sei. Mas será que esses fatores externos pertencem ao que entendemos como justificação? Parece que se pertencessem, isso eliminaria o caráter probabilístico da justificação. Portanto, não devem pertencer. E assim acaba o artigo. Espero que isso torne mais fácil a leitura do artigo.